mais uma vida. Sai FM, a Rádio Vida Prêmio. Sai FM, a Rádio mais uma vida. Sai FM, 106.3, Caixara. 2h31. A partir de agora, momento do presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde, família. Esse é o programa Momento do Presidiário, esse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno. Ficarei com todos vocês até as 3h30 da tarde.
aonde estaremos levando essa programação nessa tarde de domingo para abençoar a sua vida, a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar um louvor e em seguida eu retorno com essa programação. Aos 14 anos conheci a primeira droga. Queria ser como os meus amigos, procurava imitar eles em tudo. Conheci a cocaína, as pedras, pastilhas. Entrei em uma gangue onde saíamos para roubar, traficar, até que um dia com 18 anos de idade, fui preso e comecei a comercializar drogas de dentro para fora da prisão. Veio minha liberdade, mas ainda minha vida era um desastre e voltei novamente para a gangue. Me lembro que um dia estava tão drogado que fiz um roubo sem saber. Quando me dei conta, estava preso. Voltei a querer fazer tudo de novo lá dentro, mas só que dentro de mim. Começou a nascer uma tristeza por tudo. Já não queria ser essa pessoa que eu era. Sem saber, minha mãe estava indo na igreja orar por mim. Por causa dessa vida perdi meus 2 filhos e a minha mulher. Pensei que nunca mais ia ter eles comigo. Nas visitas minha mãe falava de Jesus e tudo começou a mudar dentro de mim. Participando de reuniões e perseverando na oração, recebi a liberdade. Hoje sou obreiro, volto aos presídios para falar de Jesus e tenho uma família abençoada.
Estamos de volta com o programa Momento do Presidiário. Esse testemunho mostra muito bem o poder de Deus em transformar o ser humano. E Deus, ele é o maior interessado em transformar a sua vida, transformar a sua família, transformar os seus familiares. Ninguém mais interessado do que ele, do que de fazer esse milagre e essa transformação. Mas para isso precisamos buscar a presença de Deus, porque eu particularmente não conheço na Bíblia ocasião que Deus agiu sem primeiro a pessoa interessada ir em sua direção. Muitas das vezes a gente ouve de familiares que querem ver o filho livre dos vícios das drogas, quer ver o familiar livre do vício da bebida, mas a pessoa muitas das vezes ela não tem um entendimento de entender que só vai acontecer a partir do momento que a pessoa ela tomar a decisão de buscar pelo seu ente querido, pelo seu familiar. Porque muitas das vezes as pessoas ela têm o costume de pensar assim: o meu familiar precisa de Deus, o meu familiar precisa de um milagre. Na realidade não é o nosso familiar que precisa de um milagre, é nós precisamos de um milagre. Essa é a realidade, nós precisamos, todos nós seres humanos precisamos de um milagre. E aí, sabendo disso e tendo consciência disso, nós vamos buscar pela nossa vida e pela vida do nosso ente querido. Vou deixar aqui mais um louvor, daqui a pouco eu retorno com essa programação. Não estavas preparado e por isso queres desanimar. Mas de todas as palavras que
Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu estou muito feliz. Muito feliz. Eu assisti o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, dos voluntários. São milhares de voluntários por todo o Brasil, voluntários cheios da presença de Deus, que estão dando um pouquinho de si para aqueles que estão presos. Então, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus nos presídios de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os presídios, para fazer chegar uma palavra de fé, de esperança, uma palavra que venha ao encontro da necessidade daqueles detentos. E eu fiquei tão emocionado, tão alegre, feliz por estes voluntários, por essa tropa de voluntários, esse exército de voluntários que estão entrando nos lugares ermos, escuros, escusos, lugares em que a sociedade virou as costas, lugares em que o governo ou os governos jogam as pessoas como se fossem lixo e não dão a mínima atenção. Então, nós estamos trabalhando junto a esse pessoal que é alijado pela sociedade, que são os derradeiros, os últimos da sociedade. Mas não são os últimos, não são os derradeiros, porque o Senhor Jesus vai fazê-los, já os fez pela fé em primeiro lugar, vai colocá-los em primeiro lugar. Eu creio nisso, porque a maioria dos que estão trabalhando de forma voluntária com os detentos também já foram detentos e entendem muito bem o que se passa dentro de um detento. Certamente que uma pessoa que foi julgada e colocada dentro de uma prisão, ela pensa, o diabo ajuda a pensar o seguinte: olha, para mim não tem mais jeito, é daqui para o cemitério, se houver cemitério para mim. Porque, de fato, são pessoas alijadas da sociedade, excluídas da sociedade, são lixo da sociedade, para a sociedade, mas não para aqueles que têm o Senhor Jesus dentro do seu coração, não para aqueles que são movidos pelo Espírito Santo. Então, eu quero agradecer você, minha amiga, meu amigo, que tem sido voluntário, que tem ido nas prisões. E não apenas vocês, mas também aqueles que dão suporte para vocês, que são os membros, obreiros, obreiras, pastores, bispos, pessoas que nos visitam e que têm feito doações de Bíblias, que têm doado papel higiênico, tem doado pasta de dente, que tem doado o mínimo, sabonete, para esse pessoal que foi já deixado de lado definitivamente. Só mesmo o Espírito de Deus, através dos seus servos, para fazer chegar até essa gente uma palavra de consolo, de conforto, de amor e, sobretudo, de fé, que muda a vida das pessoas. Porque é o que Jesus falou: muitos primeiros serão os derradeiros, assim como muitos derradeiros serão os primeiros. É claro, quando o Senhor Jesus entra na vida de alguém, quando o Senhor Jesus faz parte da vida de alguém, ou melhor, conduz a vida de alguém,
Esse alguém não tem prazer em pensar em si próprio, em olhar só para o seu nariz, para o seu umbigo, não. Ele quer ajudar outras pessoas. Ele tem o amor de Deus dentro de si, então ele vai em busca dos aflitos, dos feridos, dos cansados. E sem qualquer interesse pessoal, apenas com o interesse de agradar a Deus e salvar mais uma vida. tarde, meu irmão Roberto Carlos. O microfone aqui não está funcionando, estou soltando só a programação aqui mesmo. Seu nome? Maurício. Essa é sua esposa? Minha esposa e meus filhos. O que aconteceu com você? Qual foi a vitória na sua vida e na sua família? Em poucas palavras. Bom, bispo, eu sou presidiário. Eu ainda estou preso. Eu estou no benefício de visitar a família, chamada saidinha temporária. E após 7 dias eu tenho que retornar de novo lá para dentro da unidade. A presa onde? No Cândido Mendes, na cidade central do Brasil. Mas o ponto de partida para a transformação da minha família foi no presídio de Bangu. Bispo, eu venho de uma família religiosa. Eu fui criado num lar religioso, mas eu optei por levar uma vida de crime.
Eu era criminoso, eu pratiquei muitos crimes, eu trafiquei, eu assaltei, eu furtei, eu era um mau caráter, eu era do mal, bicho, do mal mesmo. E lá dentro do presídio de Bangu, por eu estar colecionando muita derrota na minha família, derrota na vida familiar, derrota em todas as áreas da minha vida, eu me revoltei. Eu me revoltei e tomei uma atitude. Eu falei, eu não quero mais isso para mim. Eu vou tomar uma atitude, eu vou me converter, vou entregar minha vida a Jesus e isso vai ter um ponto final. Foi aonde eu busquei ajuda, lá dentro do presídio de Bangu, através do trabalho da Igreja Universal lá dentro. Eu fui nos obreiros que faziam obra lá dentro. Eu pedi ajuda, eu me batizei. Eles me ensinaram, né, a fé inteligente. E aí eu tive um encontro com Deus. Mas isso tudo aconteceu e ninguém deles da minha família não sabia. E aí eu fui, um dia a minha esposa foi me visitar, e aí eu fui contar para ela, todo feliz. Falei, olha filho, eu tive um encontro com Deus aqui dentro do presídio. Foi aonde começou a guerra pela transformação da minha vida, da vida familiar. Não gostou não? Não, porque ela era de outra denominação, a qual tinha muita repulsa pela Igreja Universal, tinha muito ódio pela Igreja Universal, e eu falei para ela que tinha me batizado na Igreja Universal e tinha tido um encontro com Jesus através do trabalho da Igreja Universal lá dentro do presídio. E ela ficou uma fera. Ela ficou uma fera, falou que não ia mais me visitar, que era para me escolher entre ela e a Igreja Universal. Eu falei, você não está pedindo para me escolher entre você e a Igreja Universal, você está pedindo para me escolher entre você e Jesus. Já escolhi Jesus, pode ir que eu não quero mais nada. Falei assim mesmo para ela, bicho. Você estava perturbado lá dentro e ela estava mais perturbada ainda que fora. Não era? Verdade. Aí você começou a lutar, pedir pela sua família, foi? Foi aonde eu comecei a usar a fé, bicho. Eu aprendi a usar a fé. Eu ia nos cultos lá dentro lá e comecei a aprender a usar a fé com a água, sabe? Na época era o propósito da luz. Então eu pegava ali, eu botava o nome dela, eu orava, quer dizer, eu usei a minha fé com todas as minhas forças e falei, Senhor, se eu tive um encontro com o Senhor, se o Senhor me mostrou que o Senhor está aqui, a minha família tem que vir também. Eu não aceito isso. E aí, um belo dia, bicho, ela veio na visita. E aí eu notei no olhar dela algo diferente. Na voz dela algo diferente. Quando eu fui até ela falou, por que você está olhando para mim desse jeito? Haja luz na tua vida. Foi onde ela me avisou que tinha vindo aqui na catedral, que tinha se convertido também ao Senhor Jesus, tinha se batizado e estava na mesma fé que a minha. Quer dizer que agora a família está transformada? Está sim, Brito. A família toda está transformada. Os filhos, todo mundo bem? Todo mundo era contra, né? Eu e meus filhos, que eu botei isso também na mente dos meus filhos. A gente tinha ódio da Igreja Universal, dos trabalhos, do bispo, de tudo. Sua mãe falava mal da Igreja Universal para vocês? Falava sim. E você achava que nunca ia vir aqui? Achava. Já falou o que da igreja? Fala aí uma coisa. Eu odiava, não gostava nem de passar perto da Igreja Universal. Eles falavam que era uma igreja de demônio. Guerra de demônio, e você já falou o quê? Falei que era tudo mentiroso, que era uma seita disfarçada, e essas coisas. E tu já falou o quê? Eu falei muito mal, critiquei bastante também, sobre oferta, dízimo, comparação. E hoje, vendo aí, como é que é seu pai hoje? É um exemplo pra gente, um exemplo de pai, dentro de casa, na rua, qualquer coisa. Mudou perfeitamente, bicho, mudou perfeitamente. Como é seu pai hoje? É um exemplo também, mudou muito melhor. Você está preso, a sua pena vai até quando? Olha, bispo, eu peguei 57 anos de prisão, de condenação e 11 meses. Mas, bispo, isso daí é um detalhe. A minha liberdade física é um detalhe. A maior liberdade eu já conquistei, que foi a minha espiritual e da minha família. E isso não tem preço, bispo. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Meu pai, me arrastei até chegar aqui, enfrentando toda a multidão. Amigos até me ajudaram, mas eu também quis chegar. Eu estou diante do altar, já tentei de todas as maneiras e não tenho forças para continuar. Mas quando
Quando eu penso em misericórdia, quando penso no teu nome, eu penso na resposta. Quando penso no teu nome, eu penso no amor do Deus que se importa com a dor que tá vivendo. Eu só preciso ouvir a tua voz, só preciso de uma palavra me dizendo, filho, levanta e anda, levanta e anda. Mas quando penso no teu nome, penso em misericórdia. Quando penso no teu nome, eu penso na resposta. Quando penso no teu nome, eu penso no amor do Deus que se importa com a dor que tá doendo. Só preciso ouvir a tua voz, só preciso de uma palavra me dizendo, filho, levanta e anda, levanta e anda. Só preciso ouvir a tua voz, só preciso de uma palavra me dizendo, filho, levanta e anda, levanta e anda. Nada é impossível para ti, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, sim. Nada é impossível para ti, Senhor. Eu creio, sim. Só preciso de uma palavra me dizendo, filho, levanta e anda, levanta e anda. Só preciso ouvir a tua voz, só preciso de uma palavra me dizendo, filho, levanta e anda, aleluia. Só preciso ouvir a tua voz, só preciso de uma palavra me dizendo, filho, levanta e anda, em nome do Senhor. Só preciso ouvir a tua voz, só preciso de uma palavra me dizendo, filho, levanta e anda, levanta e anda. Levanta e anda, levanta e anda, em nome do Senhor. Aleluia. O meu nome é Lucivaldo Pereira Raimundo, tenho 50 anos. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou a partir da minha mãe, que eu estudava para ser padre e ela pedia para que eu nunca me envolvesse com outra religião a não ser o catolicismo, a religião dela. E o maior medo da minha mãe era que alguém da igreja fosse aonde a gente morava, no nosso sítio, e roubasse tudo. Porque ela falava para mim não se envolver nunca com essa Igreja Universal que já estava aí roubando a muita gente por causa dos bens que a gente tinha, né? E tanto que minha mãe falava, né, da Universal, do Bispo Macedo, chegou um dia que eu vi uma reportagem, o bispo sendo preso. Então veio tudo na minha mente o que a minha mãe falava. Então eu passei a dar crédito mais ainda no que a minha mãe dizia. E eu ia pegando mais raiva ainda da igreja. Nessa época, eu mesmo estudando para ser padre, eu já era viciado. Eu utilizava muito álcool. Eu era viciado, eu tomava cunhaque, breia, com cachaça, pitu, né? Era essa a minha bebida. Quando não tinha o que eu beber, eu utilizava o álcool. Eu fazia a bebida com o álcool, né? E aí foi meu fundo de poço. Uma certa vez eu vi ainda a notícia do Bispo Macedo, né? E aí foi que eu tive mais raiva ainda, porque devido a isso aí, eu ainda era devoto, né? Ainda tinha aquele sentimento católico dentro de mim ainda. E
quando eu vi essa notícia, eu decidi, eu vou para São Paulo. E se eu achar esse homem, eu vou matar ele. E o meu patrão, ele era muito católico, praticante. E ele encerrou o meu contrato no meu trabalho, que eu trabalhava numa padaria. Ele encerrou o meu contrato comigo, me deu o dinheiro da passagem, pagou a minha passagem, e eu aproveitei que a minha mãe estava vindo para São Paulo visitar meus 2 irmãos que já moravam aqui, e eu peguei a carona com ela. Mas a minha intenção era chegar aqui em São Paulo, fazer um levantamento aonde estava o Bispo Macedo e todos os homens que acompanhavam ele, que eu ia exterminar todos. O meu desejo era esse. Viajei 3 dias e 3 noites com esse pensamento. Só que chegando aqui em São Paulo, quando o meu irmão foi buscar eu e minha mãe na rodoviária, ele não sabia que eu estava vindo. E enquanto a minha mãe estava na casa do meu irmão, eu fiquei na casa dele. Mas quando a minha mãe foi embora, o meu irmão falou para minha irmã que eu não poderia ficar na casa dele. Então a minha irmã falou também que na casa dela eu não poderia ficar. Então eu praticamente fui morar na rua. Fiquei na rua, não tinha onde ficar. E aí começou uma fase muito ruim da minha vida. Porque eu não tinha ninguém por mim. Não tinha. Então ele conseguiu um trabalho, meu irmão, como trabalhava na padaria, aqui em São Paulo, ele conseguiu um trabalho para mim. E eu fui trabalhar. Só que eu não tinha onde morar. Eu trabalhava à noite e no outro dia eu ficava na rua. Eu me lembro que eu entrei num bar e comecei a tomar tudo que tinha lá. Eu comecei a encher a cara e fiquei muito louco, mesmo caído lá na calçada, mas eu estava consciente. Eu estava consciente. E já era quase 9h30 da noite. Chegou uma senhora com o jornal da igreja, perguntou se eu precisava de ajuda. E eu me lembro muito bem que eu estava com uma camisa regata azul, um short, um lenço amarrado na testa, muito loucão eu estava. E eu falei, puxa vida, ninguém nunca perguntou se eu precisava de ajuda. E essa mulher veio, até me emocionou, porque foi um momento muito difícil. Muito difícil. A pessoa é rejeitada por tudo e todos. E veio essa mulher e perguntou se eu queria ajuda. E ela me levou. Eu falei, eu preciso, eu quero ajuda. E ela me levou com o jornal até a igreja. Mas quando eu olhei assim, que eu vi Igreja Universal de Deus, eu me lembrei do que a minha mãe tinha falado. Eu falei, a minha mãe falou para mim nunca me envolver com esse pessoal que era ladrão. E já que eu estou nessa igreja, eu vou aproveitar e vou começar a matar o cara que está aqui, que é responsável aqui, até eu chegar no Bispo Macedo. E ela foi chamar o pastor. Quando eu veio com o pastor, ele veio, ele era da Bahia. Ele tinha 1,60 m de altura. Eu falei, isso aí eu vou quebrar em 2 e já vou começar por esse aqui. E uma coisa que me chamou a atenção foi as palavras do pastor. O pastor ele foi direto comigo. Ele falou, rapaz, você precisa de ajuda? Eu falei, sim. Se eu não precisasse, eu não ia vir aqui. E o pastor me respondeu, ele foi direto. Ele falou, rapaz, presta atenção. Eu não perco tempo com quem não quer nada com Deus. E se você realmente quer alguma coisa com Deus, eu vou te ajudar. E se você pôr em prática, fazer, obedecer o que eu vou te falar, que é a palavra de Deus, se Deus não mudar a tua história, eu rasgo a Bíblia e volto para a Bahia, eu volto para o tráfico. Aí eu falei, poxa, esse homem, ele foi traficante, Deus mudou a história dele, ele pode mudar a minha história. E daí eu aceitei o desafio. Ele me deu uma Bíblia e eu fui lendo a Bíblia, estudando, tendo conhecimento das coisas de Deus e fui pegando firme. Em 6 meses eu já estava aberto. A minha irmã viu que eu já tinha parado de beber, que eu já vi uma mudança em mim. Aí ela falou para minha mãe que a igreja estava me ajudando, que não tinha feito mal nenhum para mim, e ela me arrumou um quartinho do lado da casa dela. Aí eu desci as águas, me batizei nas águas, me envolvi já no grupo de evangelização. E quando foi um dia, eu cheguei da evangelização, o obreiro responsável falou,
quem quiser ser selado com o Espírito Santo vai ser hoje. Hoje, às 3 horas da tarde, vai ter a reunião com os evangelistas. E quem quiser vai ser selado com o Espírito Santo. E olha, esse domingo ficou marcado na minha vida, foi inesquecível. Porque nesse domingo eu fui selado com o Espírito Santo. E hoje, graças a Deus, eu tenho paz interior, que é o mais importante. Eu durmo bem, eu sou feliz, sou um novo homem. As pessoas que me conhecem e sabem da minha história de antes, vê quem eu sou hoje, realmente falam da transformação que houve. Conheci a minha esposa na igreja, casei, criei 7 filhos, 6 adotivos, a maioria já tem as suas próprias vidas, segue na fé. Eu que não gostava da igreja, e hoje eu faço parte, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu faço parte dessa obra, sirvo a Deus no átrio como obreiro, faço parte do grupo de evangelização da UNP. E esse trabalho da UNT é um trabalho evangelístico dentro do presídio, né? Eu levo a palavra de Deus junto com a minha esposa. Eu quero pedir perdão ao Bispo Macedo, porque eu saí de Pernambuco para querer matar ele e acabar com a Igreja Universal. Por tudo aquilo que minha mãe me falava. Eu saí de onde eu saí, querendo matar uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, não conhecia ele, querendo fazer mal a ele. E conhecendo o trabalho da Igreja Universal, eu vi que, pela humildade, pelo trabalho que o Bispo Macedo faz, ele se coloca no lugar das pessoas. E foi através desse trabalho que o Senhor Jesus levantou ele para abrir as portas da igreja, foi ali que eu encontrei vida. Uma vida. Se realmente o bispo é ladrão, ele é ladrão de almas, porque ele conseguiu roubar a minha alma para o reino de Deus.
rasgaram meu coração. Deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser melhor. Há 3 décadas que a Igreja Universal vem investindo pesado no trabalho dentro dos presídios, e foi a partir do dia 24 de maio de 1992 que se iniciou esse trabalho em meio àquela dificuldade. Foi ali que iniciava o projeto da Universal nos presídios. Após a prisão do Bispo Macedo, membros voluntários da igreja se colocaram à disposição para levar a palavra de Deus à população carcerária. No início eram poucos voluntários. As dificuldades, burocracia para entrar dentro dos presídios eram inúmeras. Pessoas desacreditadas da vida começaram a ter esperança de uma nova vida. Por meio da palavra de Deus, os voluntários mostraram àquelas pessoas que sim, existe uma saída. Milhares de vidas foram transformadas. Hoje são completos em todos os sentidos, acima de tudo, receberam o Espírito Santo. Um projeto voluntário guiado pelo Espírito Santo que tem ajudado milhares de pessoas. A Universal nos presídios realiza um trabalho completo no sistema prisional, bem como cursos profissionalizantes, atividades esportivas, batismos, doações de bíblias, doações de kits higiênicos. Mas não para por aí. Esse trabalho também se estende aos familiares dos reclusos. Doação de cestas básicas. Kits higiênicos. E o principal, ajuda espiritual. Trabalho voluntário de suma importância. Os órgãos públicos veem o projeto da Universal nos presídios como uma peça fundamental na ressocialização dos reclusos. Uma parceria. A mão amiga em todas as horas. Na verdade, a Universal se constitui uma parceira em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Faltou braço, faltou fôlego, faltou perna. A gente confia muito nessa parceria e tudo aquilo que a gente faz junto. É muito bom ter a Universal como parceiro. Então, eu sou fã, inclusive, da Universal nesse ponto, né? Porque vocês trabalham afinco quanto a isso, né? Eu vejo o desempenho, né, o comprometimento de cada um de vocês quando vem fazer um trabalho espiritual no presídio.
a fim de que esse trabalho continue em todo o Brasil. Voluntários da UNP vêm se dedicando cada vez mais nesse trabalho. Atualmente somos mais de 35 mil voluntários, milhares e milhares de voluntários por todo o mundo. E amanhã seremos muito mais. Homens e mulheres valentes, sempre à disposição, para sempre ser uma fonte a jorrar. Por você e com você, somos todos UNP, Universal nos presídios, levando vida além das grades. Banda Expresso Pentecostal. Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que tinha adormecido e sua mãe tentou comer. Aonde é que você vai? E o menino respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe disse: isso é impossível. Tem ali nesse cestinho que conta a fé no meio de
coração.